Este caso jurídico, essa situação jurídica, ela vai servir de exemplo para o que acontece com a maioria das mulheres que vêm sendo injustiçadas nesse país, muitas mulheres presas injustamente. Então, como esse caso ganhou a mídia, até mesmo pelo seu patriarcalismo, pela sua misoginia inerente, conforme vamos ver, eu tenho me empenhado aqui e farei isso até determinado momento, quando eu entender que já prestei o meu serviço nesse sentido. Serviço, diga-se de passagem, espontâneo, ninguém me pediu nada, ninguém me pagou nada, ninguém está me dando nenhum tributo. O compromisso é ético, tem a ver com a existência, com as políticas sociais, com as instituições sociais, com essa coisa que a gente, como psicólogo, vai vendo no consultório, que as mulheres vão sendo injustiçadas e elas mesmas não percebem as ferramentas que têm em mãos. De maneira que eu estou aqui num exercício, digamos assim, ingrato, no sentido de que a gente não recebe retorno nessas questões, de prestar essa possibilidade de reflexão, os esclarecimentos. Sabe quem é Elisa? O senhor sabe qual é a função da Elisa, assim, dentro por que ela vem como testemunha aqui? O senhor acompanha ela em redes sociais, algo nesse sentido? Ela fala bem do Leniel? Ela, em algum momento, assim, o senhor sabe se ela, em algum momento, ela esteve com o Leniel, assim, para tecer algum comentário científico a partir de Não, algum acho tipo de que estudo a respeito eu de acho que ela conduta do nem Leniel? se. O senhor sabe como ela apareceu no meio desse processo? Fiz a entrevista com o autor de tudo que Miriam passou, que foi Leniel Borel. Todo mundo está curioso de saber. Miriam, como foi esse... Como que você conheceu o Leniel? Como que começou o seu relacionamento com ele? Eu sei que primeiramente, você teve a curiosidade em virtude do que ocorreu com o filho dele. Mas como que foi esse Miriam e Leniel? Boa noite a todos, né? Já dei a você, mas a quem está nos vendo. Começou porque eu estava aqui nos Estados Unidos assistindo um noticiário quando apareceu umas notícias do Brasil e falava desse caso específico sobre um menininho que tinha sido brutalmente assassinado e eles não deram muito detalhes. Então, eu, muito curiosa e querendo saber um pouco mais, eu comecei a procurar na internet o que eu poderia descobrir a respeito desse caso, e foi assim que eu cheguei num grupo que depois eu vim saber que apoiava o Leniel, e eu mandei uma mensagem, né, geral, como todo mundo faz, num grupo, no chat, e eu falei que eu gostaria de mandar essa mensagem para ele, que se alguém pudesse fazer o favor de entregá-lo, era uma mensagem de conforto, uma mensagem de apoio, né? Eu estava super chocada, porque há anos que eu não ouvia noticiários do Brasil, e esse caso realmente foi muito grande. E eu, como todo mundo, eu segui a comoção popular, e essa comoção me levou a chorar muitas vezes, querendo descobrir o que houve, porque mataria uma criança tão linda. E o que mais me espantou, Jerusa, foi porque não era mais como eu tinha ouvido milhões de vezes, na periferia, não era gente pobre, não era gente mal educada, como os jornais fazem questão de colocar o brasileiro. E eu tinha muita raiva disso, então eu não ouvia. Mas nesse caso não, eram pessoas educadas, pessoas de nível social alto, pessoas que moravam em lugares que depois eu fui buscar saber, era lugar de gente, né, de classe alta, boa, e pessoas com diploma, e inclusive um vereador, né? E eu falei, meu Deus, a política no Brasil continua a mesma coisa, ou pior, porque agora eles até estão matando. Eles vão para cargos políticos para matar agora crianças, matar mulheres. Então, foi assim que começou. De repente, uma pessoa me procurou, que era uma das administradoras, e ela disse que ninguém iria mostrar
aquela mensagem para o Leniel, porque ele não ia lá naquele grupo, ele não ia naquele grupo. Mas ela, como conhecia ele pessoalmente, ela se prontificou e eu agradeci. Mas para mim foi apenas uma conversa. Quando foi mais ou menos uma semana depois, ela me procurou de novo e disse: Olha, eu consegui falar com o Leniel, mostrei a sua mensagem, ele ficou muito comovido e ele quer te conhecer sim. Ele disse que para você, autorizou eu te dar o contato dele e que você, quando procurasse, você falasse quem era, né? Que era a pessoa dos Estados Unidos que mandou uma mensagem para ele. Assim eu fiz. E não demorou mais uns dias, uma semana talvez, ele me ligou. Ele me ligou e aí ele falou, né, estava muito choroso, muito daquele jeito que você entrevistou ele, com a cara de pai sofrido. Então ele começou, a gente começou a conversar. E para espanto nosso, nós ficamos mais de hora conversando numa primeira ligação. E dali foi, né, crescendo, foi crescendo, mas o propósito inicial meu era dar um apoio espiritual. Então Você eu é disse a ele, eu pastora, quero, se Miriam? possível, Você é sou, pastora? sim, não estou atuando como pastora agora, por causa exatamente dessa situação. Há um ano e pouco que eu não me senti apta, né, nem com coragem de subir num púlpito de uma igreja. Então, eu falei para ele que essa era a minha intenção, de orar com ele e que ele faria o schedule, eu estaria sempre à disposição, e assim ele fez. Praticamente, né, reduzindo um pouco, dali até 3 meses nós ficamos nesse relacionamento. Ele ligava sempre de manhã, ou estava no Uber, ou estava esperando uma gravação, e ele começou a me dizer: Olha, estou esperando uma gravação da televisão tal, do jornal tal. Então, eu passei a participar das agendas dele, porque ele ligava, né? E eu orava com ele, sempre abençoando aquilo que iria acontecer. E assim foi, até que em dezembro ele falou que estava muito triste, porque seria o primeiro ano que ele passaria sem o filho. Então eu falei para ele: eu vou fazer um mimo para você, sua mãe. Ele já tinha me dito que tinha uma noiva, e eu mandei uma cesta de flores com bombons, a cesta de Natal, né? Mais Sim. especificamente. E ele, logo que recebeu, ele ligou, fez vídeos. Eu queria publicar, será que eu publico? Eu falei: eu não tenho ideia de como é isso aí, assim, porque eu nem sabia nem o que era o WhatsApp. Então, ele falou: não, é um grupo, eu vou te colocar nesse grupo, e ele me colocou nesse outro grupo, que já era de outras pessoas, não daquela primeira moça, que era um grupo de mulheres, praticamente mulheres, que ficavam ao redor dele, ajudando ele. Então, nesse grupo, ele postou, né, a foto, agradeceu, e ele me tratava como pastora Miriam, eu tratava ele como Soliniel. Era bem informal, bem profissional, né? Mas estava havendo um crescimento de conversas, de intimidades, intimidades no sentido que eu quero dizer, eu contei a minha vida, ele contava a vida dele, e tanto que eu acompanhava praticamente a vida dele nesse período. Até que chegou em janeiro, passou o Natal, passou o Ano Novo, aí em janeiro, no dia 31, último dia do ano, ele me ligou, e nessas vezes que a gente conversava, ele era sempre choroso, sempre muita saudade do filho, sempre reclamando de solidão, sempre dizendo que estava muito só, que as pessoas não entendiam ele, que ele sorri, que ele nem podia sorrir, que as pessoas criticavam. E a minha palavra era sempre de incentivo e de que ele não, ele tem que viver, você tem que viver o seu luto, e você tem que sorrir se tiver vontade, você tem que chorar se tiver vontade, você tem que expressar quem você é. Aí ele falava: não sou ninguém sem meu filho, e foi isso que eu ouvi durante muitos meses. Quando foi em janeiro, ele me ligou, e eu lembro exatamente a hora, era 1h02. Incrível, né? Por que que eu lembro? Faço questão de falar a hora certinha, porque eu estava almoçando. E eu, quando eu estou almoçando, eu não gosto de atender ninguém. Mas como eu vi que era ele,
eu atendi. E aí ele tinha outras pessoas na cozinha, então eu não queria que ouvissem a conversa, mas eu deixei que ouvissem, né? Então, praticamente todo mundo que estava na minha casa naquele momento ouviu essa conversa. Ele estava completamente diferente, numa voz agitada, muito, quase que eu até perguntei se ele estava com remédios, porque ele estava com um soluço, ao mesmo tempo umas risadinhas, mas ele estava muito diferente. Ele estava completamente fora daquilo que eu tinha conhecido antes, né? Chorando, triste, mas quieto, né? Pacato. E nesse dia ele estava nervoso e ele falou: Olha, eu estava aqui, quase fui na sacada me jogar. E ele falava muito isso em suicídio. E eu, então, muito preocupada, falei: O que eu ouvi? E ele falou que ele estava precisando de. Que não tinha ninguém que ele pedisse, que só lembrou de mim, e que eu precisava ajudá-lo. E eu falei: Ajudar de que forma? Aí ele falou: Eu preciso pagar meus advogados, eu preciso pagar peritos, eu preciso conseguir um grupo de pessoas profissionais de gabarito, porque senão eu não vou ter condição de lutar pelo meu filho. E completamente transtornado, falando muito alto, chorando, gritando. E eu perguntei: Mas você já não tem advogado? A sua noiva não é a sua advogada? Aí ele já, né, mudou, dizendo: Não, nós já estamos praticamente separados e eu não quero mais, não dá certo. E qual é a sua opinião? Eu falei: Eu não vou dar opinião em relacionamento de ninguém, mas se for só como advogado, eu acho que, como advogado, isso aí não é bom, porque mistura os assuntos. E ele disse: Foi isso mesmo que aconteceu. E aí, para lá, começou a falar e disse que estava terminando o noivado e que precisava de uma quantia muito alta para ele conseguir reunir esses profissionais que ele já Muito tinha alto em mente. quanto? Muito alto quanto, Então, Miriam? na época, ele falou em questão aí de reais, né? 30, 40, 50 mil reais. E aí ele, na mesma hora que falou, ele transformou isso em dólar. E falou: Eu preciso disso. E eu, na hora, assustei e falei: Não, eu não tenho isso agora, né? Assim. E fiquei surpresa por que ele me pediria uma quantia muito grande, mas eu estava muito movida pela empatia de ajudar esse Sim. homem, né? Por causa da criança. E eu falei: Meu Deus, depois ele desligou, eu te dou um tempo. Eu falei: Tá, então quando que você vai ligar de novo? Daqui a pouco. Eu falei: Não, daqui a pouco não, daqui a um pouquinho, né? Mas fiquei muito sem graça de falar que não, mas vou ver, né? Acabei falando: Vou ver o que eu posso fazer. E no dia seguinte, era dia 1º, foi feriado. Eu tenho a impressão que ele deu uma sossegada porque não tinha banco, talvez, aberto, né? Mas me ligou, né? No ano novo, ficamos muito tempo em chamada de vídeo, e quando foi no dia seguinte, dia 2, eu fiz, que você tem aí o extrato do primeiro depósito que eu fiz para ele, Só um foi do minutinho. Banco do PH, Brasil. pode colocar até o extrato. Gente, nós estamos ao vivo. Tá? Eu fiz questão de fazer esse programa ao vivo. Passei para a minha equipe os extratos, que a Miriam tem extratos, todos comprovando, embora ele tenha dado uma entrevista dizendo que ele a sustentava, eu tenho todos os extratos. Isso que é lamentável, isso que me doeu meu coração, sabe? Leniel esteve comigo fazendo uma entrevista, por isso que eu fiquei muito brava com a Miriam, que ela deixou fazer uma entrevista com um cara que fez isso com uma mulher. Inclusive, a Miriam tem extratos, WhatsApp. Então, vocês tomem muito cuidado com o que vocês vão dizer. Primeiro que o doutor Janderson está aí, que é um advogado competentíssimo e que vai estar ali de olho no que vocês estão falando, porque quem falar vai ter que provar. Quem falar vai ter que provar. Olha aí, ó. Isso aí é tudo que você... Ô, Miriam, ele falou que te sustentou nos Estados Unidos, né, Miriam? Olha aí, ó.
Foi isso que ele Coloquei falou. tudo aí, ó. E se tudo aí são remessas da Miriam para o Leniel. Aí as pessoas perguntam, mas ela é boba, por que ela fez isso? Não, então pode me chamar de boba também, porque eu apanhei, não foi? Eu apanhei, cárcere privado, não é isso não. Quando você está diante de uma pessoa que controla o seu emocional e você está numa baixa autoestima, a pessoa consegue fazer isso com você. Eu também tive isso. Eu vivi isso. Então, toda aqui não era de bom grado. Ou ela fazia, ou ela era chamada de velha, você não presta para nada. E quando a gente não está no momento bom nosso, a gente faz isso aqui, que eu, Jerusa, fiz. Eu fiz. Isso tudo aqui, ó, porque o Alecrim Dourado, ele falou num podcast que ela não tinha... que ele teve que sustentar ela. Tá aqui, ó. Todas as remessas que ela fez para ele. Aí vai vir as pessoas falam assim, ela fez porque quis. Deixa eu te falar. Eu já passei por isso também. A gente se sente pressionada, a gente quer se sentir querida, com uma baixa autoestima que está para baixo do solo, e o sujeito pega a sua fragilidade e sabe o que diz. Miriam, pode continuar. Então, aí no dia 2 de fevereiro, né, ele perguntou como é que eu mandava, eu falei, eu não tenho a menor ideia de como que manda dinheiro para o Brasil, nunca fiz depósito no Brasil, não sei como faz. Aí ele foi lá e fazia ligações, porque ele tinha mais de um telefone, nessa época ele tinha 3 telefones, então ele ligava para as pessoas, acho que era gerente do banco dele, e eu sei que ele conseguiu me dizer que se eu tivesse Banco do Brasil, e eu tinha, era a única coisa que eu tinha no Brasil, por causa de uma pensão que eu recebo, eu tenho a conta no Banco do Brasil. E aí ele falou, eu soube que você não pode fazer muitas remessas para uma mesma pessoa. Eu vou te dar alguns nomes aqui e você vai passar. Então, num desses extratos aí do Banco do Brasil, você pode ver que de dia 2 a dia 7, eu passei quase $5.000 para ele. E Oi? que na época lá, eu não sei se quanto dá $5.000 naquela época, mas o dólar estava bem alto. Então, ele pegou e eu achei que aquilo ali era o bastante, mas não foi. Depois dessa primeira remessa, que é o primeiro nome que você vê aí é da dona Yolanda. Não sei se eu devo falar nome, não sei, mas é a avó dele. É a avó dele. Então, é a avó dele, esse primeiro nome aí. Então, eu passei para ela, passei para ele, passei para outras pessoas que estão aí, que eu não lembro o nome, Armando, se não me engano, que era um rapaz que é amigo dele, era amigo por muitos anos, morava com ele, e eu fui passando, né? E quando for, depois de fevereiro, você pode ver Peraí, que Miri, todos os meses... só um minutinho, doutor Janderson está querendo falar. Doutor Janderson. Um adendo. É necessário a gente informar o seguinte, os depósitos não foram oriundos somente para a conta do Leniel. Foram oriundos para muitas outras contas que foram destinadas... Por que ele fazia isso, doutor Janderson? Explica para gente. Olha, ele passava para o motorista de táxi dele, ele passava para conduzir ele para um lado para o outro, passava para o Armando, passava para a Lucilene, acho que é a Lucilene. Temos um total aí, uma média de mais de 20 nomes de pessoas aí que ele destinava a pedido dele, entendeu? E doutor Janderson, pode falar, Miriam, pode falar. Ele falou para mim, né, me explicou que ele estava com os processos na Justiça Trabalhista e que a conta dele todo mês era bloqueada, tirava o salário dele e aí parece que o resto que tivesse na conta dele era bloqueado. Então, não podia jogar na conta dele por causa disso. Então, ele usava essas pessoas que eram amigos, funcionários, parentes, né? Eu me lembro que uma vez
ele foi uma das mentiras que eu descobri. Ele me pediu para ajudar um parente, que ele estava dentro de um barco com esse homem, parece, tem aí o nome dele também, e ele pediu R$ 700, que seria para cuidar dessa pessoa, quando eu depois fui saber que ele comprou o barco dessa pessoa. Então, eu comprei um barco para ele. Miriam, peraí. Vem cá, peraí, vão para as pessoas entenderem. Então, era tipo modus operandi de um sujeito que observa o ponto fraco de uma pessoa e começa a pedir. Ele viu que você se doeu pela morte do Henri Borel, porque o Brasil, o mundo se doeu, inclusive eu. Por isso que eu fiquei com raiva de você, porque ela não me disse sobre isso. Então, assim, o mundo se doeu pelo Henri Borel e pelo Leniel Borel, que foi o pai sofrido. Então, vem cá. Isso que eu quero saber. Depois que passou essa dor sua em relação a Henri Borel, como esse sujeito continuou conseguindo retirar dinheiro de você? Qual foi o modus operandi desse cara? Jerusa, na realidade não passou. Até hoje eu sinto muito por essa criança que foi assassinada. A causa para a luta e justiça para o filho dele é justa, ela é perfeita. O que eu não concordei depois descobrindo é ele usar o nome do filho, né, para ele obter benefícios desta forma. Então, Exato. eu nunca deixei de lutar pela causa dele. Eu podia estar com muita raiva dele, mas eu estava dentro de um grupo que se chamava Justiça por Henri Borel. E peraí, Miriam, até bom que eu vou fazer um adendo aqui, eu sou prova disso. Ela tanto nunca deixou de lutar, que ela deixou eu, que já tinha contato com ela, entrevistá-lo, e ela não me disse nada. E sabe por que Miriam não me disse nada? Porque para ela, acima da dor do que ela viveu, vinha a morte de uma criança. E isso, para mim, foi muito genuíno. Por isso que eu não saí daqui e fui lá para os Estados Unidos dar um coro nela, para não ter me falado, porque é tanto amor por uma causa, por essa criança que foi morta da maneira que foi, de maneira horrenda. Ela não me disse. E eu tinha contato com ela muito antes do Leniel. Entendem? E aí, eu falo com vocês, isso me trouxe toda a credibilidade que ela tem, porque ela poderia ter me dito, ela poderia ter falado, Jerusa, essa pessoa que você vai entrevistar fez isso, e ela não. Sabe por que não? Porque ela queria que desse mais ascensão, cada vez mais, a esse crime horroroso cometido contra essa criança, contra esse anjo, que foi Henri Borel, um anjo. Ela engoliu toda a dor dela, tudo que ela poderia chegar até a mim em prol dessa luta. Eu sou prova disso, Miriam. Isso foi muito bonito. Jerusa. Pode dizer, Janderson. Ainda tem a audácia de dizer que nós estamos em conluio com outras pessoas e nos chamando de quadrilheiro. É verdade que, após a ascensão desse caso, ambas as famílias nos procuraram. Por quê? Porque conseguiu desbravar e mostrar o caráter desse sujeito, que em todo tempo usava a imagem do filho para que ele pudesse estar se promovendo com relação a isso. É notório também falar o seguinte, é importante falar o seguinte, e eu quero fazer uma pergunta para você e para todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Quantas vezes você viu esse sujeito derramando uma lágrima pela morte do filho dele? Olha, foi bom você ter me feito essa pergunta e ele me fez de otária. Entendeu?
A causa Henri Borel, ela é muito preciosa. Porque eu sou mãe, tenho filhos pequenos, é muito preciosa. Mas Leniel me usou. Um pouco também. E, de verdade, é vergonhoso isso. Primeiro, eu tive um choque, sabe, Anderson, muito grande, mas a credibilidade toda me veio porque veio de Miriam. Sabe por que a credibilidade me veio dela? Porque ela já tinha um convívio comigo, isso que eu quero deixar claro, anterior. E ela nunca, eu ainda falava, Miriam, me conta quem é, me conta quem é. Ela nunca abriu a boca. Entende? E eu me sinto, nesse momento, usada. Eu agradeço a Deus por ter dado cada vez mais visibilidade a uma causa tão importante, porque Henri é um anjo, sabe? É um anjo que está no colo de Jesus. Mas o pai dele não é esse bom moço. Isso me chocou e vai chocar vocês. Não é esse bom moço que ele apresenta. Muitas vezes, da minha visão, Henri foi um gancho para ele estar onde está. E isso me assustou. Não é, doutor Janderson? Certeza. E é o que eu venho falando para muitas pessoas. Eu tenho falado para muitas pessoas sobre isso. Porque o Instituto, até mesmo o Instituto, no dia 21 de julho de 2021 ou 22, se não me engano, o Instituto chegou a fazer um post requerendo respostas sobre a morte desse menino. E o que acontece? Só que ele só esqueceu do seguinte: da mesma forma que eu estou requerendo justiça para o Henri, para que se apure, para que se veja as responsabilidades de quem foi que praticou esse tipo de brutalidade contra o Henri, é a mesma forma, a mesma veemência que eu vou lutar em detrimento dos direitos da Miriam. Por que estou falando para você em detrimento dos direitos da Miriam? Porque no dia 18 de setembro desse ano, a Miriam procurou o Instituto porque ela viu uma postagem falando sobre estelionato amoroso e aí ela nos procurou pedindo ajuda. Quem atendeu a ela foi o Dr. Jefferson e a doutora Ingrid, que fizeram o primeiro acolhimento dela. E daí em diante foi desenvolvendo. Quando eles viram que se tratava de uma pessoa, figura pública, me chamaram para poder falar comigo. E aí eu acabei assumindo o caso. E tomei frente disso, porque tem que ter um cuidado especial, tem que ter um trato especial quanto a isso. E foi daí que tudo começou a acontecer. E averiguando todas as informações que a Miriam havia nos passado, pelo menos pelas escritas, tratava-se de uma ação, nesse contexto, não somente de estelionato amoroso, tá? Mas também como um crime pautado em violência psicológica gravíssima e também uma violência física que, mas Anderson, ela foi feita nos Estados Unidos. Perfeito. Ele bateu nela, Anderson? Sim, houve violência física nos Estados Unidos. E aí ele foi a um certo local para poder trazer informações e disse o seguinte: mas nos Estados Unidos a legislação é outra. Perfeito, é outra. Mas nós só queremos mostrar o teu caráter. E nós vamos mostrar o caráter dele. Entendeu? E tanto é que nós recebemos informações nas nossas redes sociais de pessoas que viram o ocorrido. A Miriam fez de tudo para que não fosse demonstrado nada. Para com isso, Leniel, não faz isso dentro do trenzinho. Só que brasileiros que estavam no local e que residem em Miami viram o ocorrido. Doutor Janderson, o que ele fez com ela? Eu vou fazer o seguinte, melhor ela mesma falar sobre o que ocorreu com ela. Miriam. Mas ele pegou pelo braço dela e deu empurrões nela. Só que eu quero que ela fale e que ela destrinche melhor, porque está sendo a melhor oportunidade hoje
né? Já tivemos uma outra oportunidade também com a Fernanda. Com a Fernanda. As portas de uma forma Um brilhante. amor, ela. Fernanda, um beijo para você, Fernanda. E o que acontece? Só que a partir daí ela estava muito nervosa. E muitas coisas ela acabou omitindo por vergonha, por medo. E como hoje ela está entre amigos, eu tenho certeza de que ela vai poder desvendar, vai poder rasgar o véu de uma melhor forma. Então, Miriam, a palavra é sua. Miriam, você está com a sua... Então, eu quero ouvir. Primeiro falar sobre isso. Eu primeiro queria falar o que você falou sobre a causa do Henry, porque tem pessoas me questionando, pessoas que estavam comigo, que me conhecem, que sabem que era meu braço direito, pessoa que estava comigo, sabia da minha lisura, do meu amor por essa criança, Sim. pela causa. E não, é vingança. Eu não tenho nenhuma vingança. Eu não odeio o Leniel. Pelo contrário, como é que você vai odiar quem cedeu tanta coisa, né? Aliás, ele tinha que fazer um altar para você, né? Você deu tanta coisa para ele, pelo amor de Deus, né? A última coisa que a Miriam fez foi odiar ele. Se ela odiasse ele, ela não deixaria eu nem fazer uma entrevista com ele. Doutor Janderson quer falar. Fala, doutor Janderson. Que eu queria deixar bem claro. Eu queria deixar bem claro que não tem nada a ver com o caso do Henry. A justiça pelo Henry continua a mesma coisa. O meu coração não mudou 1 milímetro. Pelo contrário, eu disse a ele que poderia acontecer o que fosse comigo e ele, mas a causa do filho dele jamais sairia do meu coração. Eu jamais faria nada por vingança. Eu tentei de todas as formas que você possa tentar ver, Jerusa, para a gente acertar sem sair uma palavra da minha boca. Como você sabe, eu nunca falei, mas ele não quis. E não me comparem com pessoas vulgares que agora eu não tenho, eu estou com raiva, porque até chegar ao ponto de dizerem, porque ele casou, por isso que você está fazendo isso. Não. Misericórdia, isso aconteceu há muito tempo. Depois, antes dessa esposa dele... Espera aí, Miriam, que o doutor Janderson quer falar por você. Fala aí, doutor Janderson. Eu quero trazer ressaltar um ponto aqui, que ele chegou a um certo local para que ele pudesse dar o seu parecer, a sua entrevista e falar de forma aberta. Porém, quando ele chega lá, ele é questionado sobre a questão do carro. E ele mente dizendo que ela fez porque ela queria. Tá? Em um evento que ele esteve, ele pediu para que ela, primeiramente, alugasse um carro para ela. Miriam, não se sinta envergonhada por isso. Já conversamos sobre isso. Levanta a sua cabeça. Não se sinta, porque Miriam. você é uma mulher incrível, tá? Você é uma mulher incrível e você não está sozinha, porque hoje nós montamos um exército a seu favor, em favor da causa. Hoje a causa do Gaslight, ela está sendo fortificada por você, porque você resolveu colocar a cara, você resolveu buscar isso, e o Gaslight hoje tem uma cara. O Gaslight é a Miriam. E isso nós vamos lutar para que isso possa se voltar como justiça para muitas outras mulheres através de você. Entendeu? E, voltando ao assunto, o que ele faz? Ele me pega, chama a Miriam e fala assim, olha, eu preciso de um evento, preciso alugar um carro. Jerusa, adivinha qual foi o carro que esse sujeito alugou com o dinheiro dela? Qual carro, Janderson? Uma BMW X6. Ah, que ele precisava alugar. Ele precisava, e tem ali os valores tudo direitinho, o valor da diária desse carro e tudo mais. Então, ele sempre dizia que ele tinha que chegar bem, porque ele precisava ter a sua pose, demonstrar sua pose para a sociedade, para as pessoas que ali estavam. Ultrapassado isso, ele começa a pedir a ela agora um carro. E coloca um amigo dele para que esse amigo dele pudesse estar negociando o carro com ela. Esse rapaz, ele tem uma agência de automóveis. Hoje, acho que ele está nos Estados Unidos ou em Portugal. Não está mais no Brasil. E ele faz a negociação, a intermediação de um carro para o Leniel. Temos a comprovação, temos os prints, temos tudo. Você, assim, passa para sua mente qual foi o primeiro carro que ele pediu?
Qual que ele pediu, pelo amor de Deus, Jandas? Que vergonha, qual que Um foi? carro chamado R8, Audi R8. É um carro avaliado de 800 mil em diante, quase 1 Para milhão ou Miriam mais. comprar para ele? Você jura? Isso, a Miriam está aí. E nós temos provas aqui. Ele, diretamente, ele fala, após isso, o rapaz fala, olha, eu conversei com o Leniel. Ela vai falar assim, nossa, ele é isso, esse aí, esse carro aí mesmo. Você está falando sério? Eu estou chocada. É isso aí, nós temos a prova do print aqui, só que como está no telefone, não sei se Miriam tem como passar para vocês. Não, mas eu sei das provas que vocês têm, por isso vocês estão aqui. Vocês não estariam aqui à toa. Justamente, e eu não estaria falando se não fosse verdade. Após esse fato ultrapassado, o rapaz conversa com o Leniel e fala, cara, olha, ela falou que não tem condições de poder pagar isso. Tá ok, então pede a ela uma BMW X6. E a partir de agora, começa a se cogitar o pagamento, a compra de uma BMW X6. Só que aí ele não consegue arrancar essa BMW X6. E aí ele vai e pede a Toro. E a Toro nós temos toda a comprovação, tudo direitinho. Ele dizendo que iria pagar, ele dizendo que iria fazer isso, iria fazer aquilo. E aí ele não paga. Não pagou nada. Foi ela que teve que bancar. Ela emprestou o cartão dela de crédito. O cartão dela de crédito veio para o Brasil. Ele usou o cartão de crédito dela, tá? A entrada, tudo direitinho. E a Boss, ele falava que o valor da Boss, tudo que tinha na Boss, seria para poder pagar o carro, pagar as coisas, e ele não pagou nada, porque a Boss em si foi toda feita, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Foram feitos com os valores oriundos dela. Ele não tem nada. Ele declarou agora no draft dele, na campanha, que ele tinha mais de 1 milhão de bens. Mais de 1 milhão de bens, acordem. Para quem dizia que não tinha nem o que comer, que só tinha ovo dentro de casa. Nós temos a prova aqui. E disse que tem mais de 150 mil reais em espécie guardado. Está no draft dele. Tem como provar. Então, prestem bem atenção. Vou deixar que a Miriam desenvolva a conversa com vocês, tá bom? E depois, eu vou levantando aqui alguma coisa, porque às vezes ela esquece. Eu vou passando para vocês tudo isso comprovadamente. Miriam, eu estou aqui hoje chorando com você. E como você é íntegra, né, amiga? Você tinha Jerusa aqui e ficou caladinha, amiga. Como que o Henry foi acima da sua dor? Ai, Senhor, como é difícil ser Jerusa Drummond, viu? Não é fácil. Porque esse olhinho seu aí, eu sei que foi de pura bondade que você fez isso tudo, ainda sendo chamada de velha, feia, e você não vale nada. Tô mentindo, Miriam? Não. Quando esses abusos, né, começaram entre essas remessas, quando eu não podia, ou cumprir, ou demorava, o banco demorava a enviar, ou eu não tinha uma forma de mandar, eu cheguei a procurar corretoras de câmbio, que ele mandava as pessoas me procurar para poder fazer remessas, quando o Banco do Brasil já tinha eu já estava no limite do Banco do Brasil, aí abri uma conta em outro lugar, que aliás foi ele que abriu, no Banco Itaú. Então, para poder ter sempre algum lugar que eu pudesse mandar. E aí eu não conseguia, né? Por algum motivo, ele ligava bravo, me mandava, tanto que você pode ver nos prints aí que ele me chamava de mentirosa, quando eu falava, eu não consigo. Ele falava, qualquer um idiota aqui no Brasil consegue, você não consegue passar um Pix. Eu tentava explicar para ele que aqui não existe Pix. Não existe isso. Aqui é depósito e a gente aqui nos Estados Unidos usa cheque. Aí, não sei, acho que parece que nem existe, nem sabem o que é cheque mais, mas ele não entendia, que eu não conseguia. Então, era essas horas que eu era depreciada, desvalorizada. Inclusive, chegou um dia que foi o que eu mais senti, foi quando ele falou, mas você não pode ser advogada, porque o advogado não saber uma coisa básica dessa,
que qualquer um sabe. Então, eu tinha que pensar como ele e agir como ele fazia. Saía, ia no banco ali, resolvia um probleminha e voltava. Não era assim. Miriam, uma coisa que eu acho que as pessoas vão ter curiosidade, querem saber, é quando foi seu contato físico com ele e que você teve conhecimento que a Leniel tinha mulher para cá, mulher para lá, mulher para outro lado? Quando foi seu contato físico? Foi em julho, que também é outra coisa que ele falou lá nesse podcast, que eu que descobri que ele ia para os Estados, que ele vinha para cá, e não é verdade. Como que eu ia descobrir que o Leniel vinha para os Estados Unidos? PH, coloca a foto da Miriam com o Leniel, porque ele teve a coragem de dizer que ela nunca saiu com ele sozinho. Nós temos uma foto, coloca aqui, por favor. Pode ir falando, Miriam, a foto vai ficar. Então, aí ele pegou e falou para mim, né, que ele tinha tido um convite para ir para a Indonésia e que ele poderia vir para a Indonésia para fazer uma missão lá para política, de coisa de política, ou então vir para os Estados Unidos com os amigos que, que viriam em julho. É claro, eu estava envolvida. Qual seria a minha resposta? Sim. Se você vai para a Indonésia uma outra hora, vem para os Estados Unidos. E ele fez tudo para que isso acontecesse. Ele juntou com os amigos, inclusive o pastor dele, eles já estavam conversando sobre essa possibilidade. Em uma semana, ele fez uma chamada de vídeo para me apresentar o pastor dele, a esposa dele, as crianças, e já me colocou num grupo, como ele falou que eu nem fazia parte de um grupo. Ele me colocou no grupo de amizade dele, né, que eram essas 8 pessoas, falando da viagem. E ali nós passamos 8 pessoas a conversar sobre como seria a viagem. Eu estava aqui, eles aí, então foi pedido para eu ajudar no inglês, para ajudar a procurar uma casa, para ajudar a procurar um carro para alugar, ajudar a fazer um schedule, como é que faz schedule? Um roteiro de turismo, o que a gente podia fazer pagando ou não pagando. E aí ele ficou muito animado e ele falou, não, você quer que eu vá? Eu falei, claro. Eu vou dizer, não vem não, fica por aí mesmo. Claro que eu falei que queria, claro que eu incentivei ele vir. Então, isso não significa primeiro que eu nem mandava nele. Como é que eu ia falar, não, você vai vir e você tem que vir? Não, ele que decidiu com os amigos dele, ele já tinha combinado isso com os amigos dele, ele só me incluiu porque ele tinha uma agenda, ele tinha um plano. Ele tinha interesse. Então o que ele fez? Ele me incluiu e sobre mulheres eu já sabia há muito tempo, porque nós inauguramos uma loja que era suposto eu ser sócia, mas nunca fui para o papel. Mas a primeira moto que foi comprada, que é dessa loja dele, que ele tem até hoje, fui eu que mandei. Eu que fiz todo o processo de contabilidade, de abrir e fechar firmas. Tudo isso eu é que organizava com o contador dele, inclusive para pessoas amigas, né, que não resolveu, porque ele prometeu para essa moça de São Paulo também que eu ia ajudar, mas não teve como. E aí eu sabia de mulheres, porque ele contratava essas moças para fazer pôster, para fazer propaganda das motos. E uma dessas moças, você sabe que mulher, ela só implica com aquilo que vai no coração, né? Se você não tem nada contra, você não implica. E essa moça que eu impliquei, e ele pode falar, e eu tive muito ciúme mesmo, porque esse tipo de mulher que ele gostava, e eu até falei, mas eu não sou nada disso. Muita coisa em cima, muita coisa atrás, né? Pernona. Aí ele falava, não, mas isso aí é só para aparecer. Foi a mesma pessoa que foi a causa da discussão no parque da Disney. Que ele já tinha dito para mim que já tinha acabado, colocado ela no lugar dela. Então, mulheres ele sempre teve muitas, e 2, 3 ao mesmo tempo. E eu sabia como. Pelos jornais.
porque eu via ele do lado das pessoas. Quando eu bati o olho, eu já falei, aquilo ali não Miriam, é eu quero te fazer amiga, uma nada. pergunta.